Você pode abrir 1 Samuel? Eu quero tentar compartilhar 2 momentos proféticos aqui. 2 momentos do operar profético. Um na vida de Samuel e outro na vida de Jesus. Eu quero tentar fazer tudo isso. Eu quero conversar com você sobre essas 2 coisas. 1 Samuel 3. Sabe qual que era o contexto daquilo que estava acontecendo? Os sacerdotes e o povo estavam em grande corrupção no contexto de 1 Samuel. Tinha a profanação do sacrifício, imoralidade sexual, os sacerdotes eram imorais, eles eram endurecidos de coração, não tinha arrependimento. Parece que a gente está vivendo uma coisa assim, não. E eles usaram indevidamente a arca do Senhor. Esse é um resumo ali da história. A arca que simboliza essa presença. Você pode ler comigo desde o versículo 1? E aí você conhece, né, a história. Dentro de todo esse contexto, aí surge uma mulher chamada Ana, que era estéril, mas a oração dela, a oração intercessória dela, gera Samuel. Às vezes Deus coloca umas peninas na nossa vida para fazer Ana gerar Samuel. Quando Deus coloca penina na nossa vida, irmão, é para a gente ajoelhar que nem Ana e gerar Samuel. Isso é só um parênteses. Eu faço uns parênteses proféticos, sabe? Isso é só um parênteses. Você pode agradecer ao Senhor pela penina? Vocês lembram da história, não? Você pode agradecer a Deus pelas peninas da sua vida? Primeiro Samuel 3:1. Vou ler aqui na minha versão mesmo, tá bom? Deve ser a mesma. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca da aliança. Tem uma coisa esquisita aqui, hein? Como Samuel está deitado ali no tabernáculo. A gente pode até discutir onde é, né? Se é lá no Santo dos Santos ou no Santo Lugar, talvez. Mas o fato é que Samuel estava deitado próximo da arca, talvez estava na outra sala da arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vai deitar. Ele se foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai se deitar. 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. A restauração profética começa com esse negócio, mano. Um menino pronto para servir.
Um menino pronto para servir e desesperado pela presença. Samuel, no primeiro momento, corre. Você consegue imaginar isso? Pensa aí comigo, madrugada, ele dormindo ali, talvez tomando conta da lâmpada do Senhor ali. Eli dormindo, e aí ele escuta, Samuel. Ele se levanta prontamente e corre. Essa é a palavra que está aqui. Ele corre, porque o coração dele era pronto para servir. E a primeira resposta dele é para quem? Para Eli. A primeira resposta que Samuel dá é para Eli. A segunda é para Eli. Eu sou aqueles pastores que falam assim, repete comigo, tá bom? Não fica bravo. Então diga, Samuel tinha o coração pronto para servir. Não existe ministério profético sem serviço. Não existe ministério profético sem serviço de madrugada. Não existe ministério profético sem alguém que corre para servir. Continuando aqui. Vamos ler de novo aqui o 4. Então, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. Então correu. Ele foi em quem ele conhecia como voz de Deus, sabia? Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, não, eu não te chamei. De novo, não, eu não te chamei. E aí, Eli entende, opa, tem alguém chamando esse menino. Tem alguém chamando Samuel. Só que aconteceu um problema com Samuel. As primeiras respostas de Samuel foram para os homens. Samuel, quando ele escuta a voz de Deus, ele responde para o homem. Na primeira vez, na segunda. O seu ouvido e o meu é treinado para escutar o que o homem fala. Você sabia? Você automaticamente escuta as vozes que te atrapalham a escutar a voz do Senhor. Eu estou aqui clamando para que os seus ouvidos sejam limpos em nome de Jesus. Que a sua resposta não seja o homem, que a sua resposta seja o Senhor. Se o Senhor está te chamando para um ministério profético, escute o que eu vou te falar. A sua resposta sempre deve ser ao Senhor. Toda vez que você responde com o seu coração ao homem, o resultado é encontrar o que o homem quer. Mas quando você responde com o seu coração ao Senhor, o resultado é encontrar a presença. Você vai ler comigo aqui. Versículo 7. Samuel não conhecia, certo? Não sabia quem era Deus. Agora pensa comigo. Samuel está lá perto da arca. Talvez a arca está aqui na sala do lado. E ele escutou várias histórias sobre a arca. Várias histórias. Que atravessou o rio. Que aconteceu várias coisas. Que Deus tirou o povo do Egito e mandou fazer a arca. E Samuel ficava pensando. Do lado da arca. Quando que vai acontecer de novo essas coisas? Eu entendo que o espírito do profeta, ele fica desesperado para acontecer de novo um avivamento. O espírito do profeta fica estudando os avivamentos, porque ele quer participar daquilo que Deus está falando. O espírito do profeta vai lá na rua Azusa, vai lá ler sobre a rua Azusa e ele queria estar lá. Fala, não, eu nasci no tempo errado, não é possível. Ele vai no avivamento da Argentina, no avivamento de Toronto, e ele fala, eu queria estar lá. Queria estar lá, porque eu ia escutar a voz do Senhor.
E aí você chama o profeta para orar. Tem uma amiga minha que eu aprendi muito com ela, ela falava que o intercessor, ele é a gênese do profeta. Não existe profeta se ele não intercede, não é? Existe intercessor que talvez não é profeta, mas todo profeta é intercessor. E aquilo queimava no coração de Samuel. O profeta tem algo que queima no coração dele. Se chama a presença. Gente, o profeta, deixa eu falar, é esquisito? É. Às vezes, num certo momento da vida dele, ele prefere a solitude do que as pessoas. Ele só não pode ficar assim, né? Sozinho. Mas existem momentos da vida do profeta que o profeta está ali, olhando para o Senhor e dizendo: se a sua presença não vier, eu estou desesperado. Se a tua presença não vier, eu não quero nem mais viver. Se a tua presença não invadir o meu quarto aqui, o meu coração, eu não vou conseguir andar, eu não vou conseguir sair daqui. O ministério profético não começa com um profeta falando. O ministério profético começa com um profeta ouvindo. O ministério profético não começa com um profeta pregando e falando. Começa com um profeta correndo para servir. E então Samuel não conhecia o Senhor. Isso é fazer aquele parênteses profético que eu falei, isso é uma coisa muito interessante para mim. Eu tenho Samuel como alguém que era apaixonado pela presença. Mas quem conhecia a voz, ou quem conseguiu discernir qual era aquela voz, foi Eli. Parece que é uma geração que escutou a voz em um momento, e uma geração que quer escutar a voz e ainda não escutou. Deus não vai fazer nada com uma geração isolada. Então, para você, meu irmão, se tem um velhinho que quer te ensinar, agarra ele com as duas mãos, dois pés e não larga ele. Tá entendendo? Se tem uma sala aqui, eu escutei que tem academia, né? Se tem uma sala aqui para te ensinar, se você se entende como profeta, esteja todos os dias nessa sala. Profeta sem fundamento, conhecido na Bíblia como Balaão. Você entende? E Balaão falou profecias do Senhor. Mas o fundamento e a motivação do coração dele eram erradas. Deus está unindo essa geração. Duas gerações. Os velhinhos e os novos. Deus quer que você, irmão, entenda que se você operar sozinho como geração, nós, aquela geração que está abaixo de nós todos vamos morrer. Mas se a gente operar junto, uma restauração acontece. Encontra o seu velhinho para você aprender. Ancião, encontre os jovens para ensinar. Fala comigo aí. Ministério profético não começa com o profeta falando. Começa com o profeta? Começa com o profeta? Versículo 8. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá se deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então, está aqui o versículo 10? Lê comigo aí.
Só aquela parte ali, ó. Então. Não, não é aí não, peraí. É o 10. Nós estamos no 10? Estamos. Vamos lá. Então Samuel disse. Fala de novo aí, irmão. Não está. Fala, Senhor, que eu quero entregar uma mensagem. Fala, Senhor, porque eu quero profetizar para aquele irmão que está pecando. Fala, Senhor, que eu quero... O que está dizendo aí? Coloca a mão nos seus ouvidos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que os nossos ouvidos estão abertos para o que o Senhor quer falar. Nossos ouvidos estão abertos para aquilo que o Senhor tem. Por isso retiramos as falsas vozes. Retiramos aquilo que não é o Senhor. Retiramos a nossa vontade, retiramos as feridas antigas e colocamos os nossos ouvidos diante de Ti. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Então o Senhor veio e esteve ali. Deixa eu ler aqui, ó, versículo 9 e 10, aqui na minha versão. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e esteve ali. E chamou como as outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel foi treinado, antes ele respondeu aos homens e agora ele vai responder a Deus. O ouvido profético dele foi treinado. O ouvido profético dele mudou. Antes a resposta imediata dele era o homem. Agora a resposta imediata dele é o Senhor. E aí quando o Senhor chama, fala porque o teu servo ouve. A sede pela presença do Senhor na vida de Samuel atrai o Senhor para todo Israel e para as nações. Vocês lembram que não tinha visão, não tinha revelação, era tudo raro? Vocês lembram? Mas o coração deles, o coração de Samuel, atrai a presença do Senhor. Por isso que eu disse que nós estamos levantando uma bandeira aqui. Nós não queremos ser profetas. Nós queremos escutar a voz e se deleitar na presença. O ministério profético é feito desses homens que dormem ao lado da arca. Dessas mulheres que dormem ao lado da arca, ao lado da presença. Desses homens e dessas mulheres que escutam a voz e respondem ao Senhor. Que escutam a voz e respondem ao Senhor. E aí você conhece mais a história. Eu vou pular aqui para não... Vê o versículo 15. Coloca aqui para mim o versículo 15. O ministério profético começa com um menino disposto a servir, que quer escutar a voz do Senhor e dorme do lado da presença. Se eu desse uma palavra profética aqui, dizendo que você vai ter dificuldade para dormir, você receberia? Eu tenho essa sensação, irmãos, que assim como antigamente, aqueles homens e mulheres que vieram antes de nós, que eram do ciclo de oração, sabe? Você os encontrava orando 3 horas da manhã? Eu tenho a sensação que essa onda está voltando. A onda que gerou homens e mulheres de Deus. A onda que gerou
profetas do Senhor, foi porque as tiazinhas do coque estavam ajoelhadas orando, dizendo: vem, vem, faz a tua vontade, vem, vem, faz a tua vontade, vem, vem, faz a tua vontade. Uma geração profética que só se move se a arca for junto. Uma geração profética que só dá um passo se a arca for junto, que só abre a sua boca se a arca estiver ali. Uma geração profética que tira os olhos dos homens e fixa os seus olhos na presença do Senhor. Gente, eu tenho essa impressão que tem... Você já recebeu um convite violento? Já recebeu? Alguém te convida, fala assim: estou te convidando para ir para você ir na minha casa. Se você não for, eu vou te matar. Você já recebeu uns convites esquisitos assim? Eu tenho essa sensação que o Espírito Santo está nos convidando para ir para um lugar apertado, para ir para um lugar estreito, sabe? Para ser homem e mulher que só dorme se a presença estiver ali do lado. Eu não sei como vai ser dormir perto da presença, eu não sei se dá, mas esse é o simbolismo que eu quero transmitir para você. O Senhor está levantando esses jovens. Sabe essa galera? Eu já estou um pouco mais velho, mas sabe essa galera que fica adorando 5 horas, estatelado lá no chão? Deus está levantando esses meninos. Deus está levantando essas meninas. E essas meninas e esses meninos precisam de uma voz. Precisam ser ensinados aonde está a voz. Acostuma aí com esses meus parentes proféticos, tá? Por favor. Versículo 11, né? Então Samuel entende a voz do Senhor, é Deus que está falando, ele não sabia, não conhecia. No versículo 11 ali tem a profecia que ele recebe. Mas eu vou para o 15. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Você viu que mesmo depois que ele escutou a voz, que ele entendeu a arca da aliança, que o Senhor apareceu para ele, ele continua com o coração de quem vai servir, e no horário ele corre e abre os portões do tabernáculo, abre as portas do tabernáculo. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Duas coisas que sempre vão pegar o profeta: medo e rejeição. É fato. É fato. Se o mundo rejeita a palavra de Deus, por que você seria tão legal e não seria rejeitado, não é? Eu me lembro de um outro profeta chamado Elias. Esse profeta, você vai ver lá ele em Reis, né? Só vou passar aqui. Não precisa colocar não, só Reis 19 você lê a história. É muito interessante porque tem a ver com o que ele ouve também. Primeiro ele ouve, vai lá, confronta Acabe, vai lá, confronta os profetas pagãos, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo, e ele está escutando, Chega uma hora que ele escuta uma voz diferente. Ele escuta a voz dos mensageiros de Jezabel, dizendo para ele assim: eu vou te matar. Vocês lembram disso? O que ele faz? Vai para a caverna. Por quê? Ele tira
os ouvidos do Senhor e coloca os ouvidos nos mensageiros de Jezabel. Todo profeta vai passar por rejeição. Todo profeta vai ter medo. Mas se você não fixar os seus ouvidos no Senhor, você não vai escutar o amor que lança fora todo medo. Por isso eu oro agora em nome de Jesus, que os seus ouvidos sejam limpos e o amor que lança fora todo medo ecoe dentro do teu coração. Vá para dentro da sua alma, vá para dentro do seu interior. Ele te deu um espírito de ousadia. Ele te deu um espírito de ousadia. E a ousadia não é para você transmitir uma palavra profética, irmão. A ousadia é para você ir no seu lugar secreto, fechar sua porta e escutar o que ele tem para falar. Eu tenho essa sensação, irmão, que esse convite violento está acontecendo, sabe? Um convite do Espírito Santo está acontecendo nessa sala, dizendo assim: tá vendo esse João esquisito aí? Ele está falando que você tem que escutar a voz. E aí esse convite está entrando no teu coração. E a palavra profética é que eu acho que você não vai conseguir dormir. Sabe quando a gente se machuca? A gente se machuca, sei lá, machuca as costas. Aí a gente está dormindo e a gente se vira. O que acontece? A gente acorda, né? Quando a gente é ferido, a gente não consegue dormir direito. Você está entendendo a palavra profética? Como é a frase, Israel? Deus ofende a mente para revelar o coração. Ofende a nossa mente, Senhor. E aí Elias sai correndo, vai para a caverna e vem tempestade, vem um monte de coisa. No entanto, o Senhor fala através de uma calmaria. E aí o ouvido dele é curado. E ele volta, né? Você sabe a história, isso aqui é só um parênteses. É só eu te dizendo, olha, a rejeição vai vir. Os mensageiros de Jezabel vão vir. E eu não estou falando do irmão do seu lado, tá? Não é. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tá bom? Entendeu? Eu não consigo ver ninguém aqui, mas... Não consigo ver, estou falando, não consigo enxergar. Mas quando eu falei mensageiro de Jezabel, sabe? Não é o irmão do lado. São 3 coisas importantes para o profeta: servir, escutar a voz e viver na presença. O que é escutar a voz, irmão? O que é escutar a voz? Você é um profeta, você deve conhecer as profecias. Conheça o que a palavra diz sobre Jesus. Quais as profecias messiânicas. O que o próprio Jesus profetizou. Isso é conhecer a voz. Isso é focar na voz do Senhor. Versículo 19. Samuel ainda. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aqui já acaba com as suas crises proféticas. Suas crises proféticas acabaram. Por quê? Quem te confirma como profeta? Está escrito aqui. Quem te confirma?
Senhor. A igreja te reconhece. Quem te confirma? Senhor. Então, sabe aquele negócio? Ninguém acredita no meu ministério profético. Ninguém... Fui falar lá com o pastor, só um exemplo. Fui falar lá com Israel, só um exemplo. Fui falar lá com Israel, Israel não me deu ouvido. Quem te confirma é o Senhor. Toda vez que você quer que o homem te confirma, você está debaixo do espírito de rejeição. Você abre uma porta para o espírito de rejeição. Quando o Senhor confirma você como um profeta, Ele confirma porque você serve, tem um coração rápido em servir, é apaixonado e vive a presença e é desesperado pela voz. Não tem profeta diferente. Passou disso, é outro tipo de profeta. Deixa eu falar uma coisa aqui. Como é o nome do irmãozinho mesmo que se batizou em primeiro? Eu já falei isso, né? Aleph. O alfabeto hebraico, a primeira letra é Aleph. E aí é o primeiro batismo, é isso? É isso? Viviane, sabe uma coisa que eu queria falar para você? Uma coisa... Deus às vezes fala por símbolos, tá, gente? Mas você não fica bitolado nisso não, tá? Você não, pelo amor de Deus, não fica lendo placa de carro e falando que é Deus que está falando com você, tá? Você sabe que o Aleph é o primeiro, né? O Aleph não está aí não, né? Ah não, deixa ele lá. O Aleph é o primeiro, não é? E é o primeiro batismo. E eu tenho essa sensação que Deus está num ciclo de novos começos. E aí, nos novos começos, a gente tira projetos antigos assim do papel. E você sabe que o mestre, você sabe que o mestre, ele tem umas funções específicas. Eu vou falar duas para você. A primeira, ele levanta a verdade para o espírito de engano desaparecer. E a segunda, ele pega a gente imatura, vem cá, e aí leva até um lugar de maturidade. E aí ele olha e fala, agora você já pode andar. Então eu tenho essa sensação, você sabia? Você sabe que toda palavra profética tem que ser julgada, né? E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando de um discernimento que tem que ser julgado. Mas eu tenho essa sensação que projetos antigos têm que sair do papel e palavras antigas são para esse tempo. E aí, o ministério mestral, ele se transforma nessa plataforma que prepara pessoas para escutar a voz. Eli não conseguiu fazer com seus filhos, Eli teve aquela situação, mas tem um sacerdote parecido com Jesus, que dá a sua vida para ensinar. Eu não sei se significa alguma coisa para você, mas sabe um baú antigo que você abre, tira o pó assim do baú, você abre e tem várias coisas lá? É muito legal, né? A gente esquece de umas orações que a gente faz, mas Jesus escutou. Eu quero pegar essa palavra e declarar que sobre a sua vida,
que promessas antigas sejam cumpridas nesse tempo. Aquilo que Deus falou há 10 anos atrás, aquilo que Deus falou há 5 anos atrás, aquilo que Deus falou há 15 anos atrás, eu declaro em nome de Jesus que esse é um tempo de cumprimento na sua vida. Esse é um tempo de ver promessas antigas sendo restauradas na sua vida. Vendo promessas antigas acontecerem e aquilo que Deus falou. Mais uma coisa. Sabe aquele mais ruim da sua família? Aquele mais ruim, que não é crente? E Deus falou que vai salvar ele? Sabe esse daí? Aquele mais ruim. Aquele lá que o diabo fala, esse aí. Não preciso nem fazer nada. Nós estamos entrando nesse ciclo onde profetas trancam a sua porta, no quartinho onde está a arca, trancam a sua porta e começam a gerar salvação. Tem um convite violento do Espírito para a gente se deleitar na presença e de forma profética gerar as palavras que Ele tem para esse tempo. Você que abandonou o seu lugar de intimidade, o Senhor está te chamando para você voltar. Eu não estou falando de crente desviado, não. Eu estou falando de crente que precisa ir para o lugar secreto. Crente que precisa ir para os lugares altos e ficar os tempos na presença do Senhor. Não dá para você ser profeta, meu irmão, sem antes ser impactado pelo poder profético de Jesus. É impossível. Eu e você só podemos viver uma vida profética se formos impactados com o poder profético de Jesus. E eu estou caminhando aqui para o final e eu quero ler João 4. Como Jesus se moveu profeticamente na vida daquela mulher. Antes de você profetizar, irmão, a voz profética de Jesus precisa te atingir. Eu quero te falar desse lugar que Jesus encontra essa mulher à beira do poço e ele se move profeticamente. E o que acontece com aquela mulher? A primeira parte da palavra eu falei de Samuel, de você como Samuel. Essa segunda parte eu quero falar da mulher, de você como essa mulher. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, 4:1. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria. Essa passagem é maravilhosa, né? Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim que sou samaritana? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir tirar essa água viva?
Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter a sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele jorrará uma fonte para a vida eterna. A mulher disse, ela está conversando com Jesus, não é? Jesus está ativando uma fome e uma sede no coração dela. Ele está falando, ó, tem uma água que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Tem uma água que se você beber ela, você nunca mais terá sede. Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá e chame o seu marido e volte aqui. O que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E o que você está agora não é o seu. O que você disse é verdade. Então a mulher disse, agora sei que o Senhor é um profeta. A mulher tem um encontro com Jesus. Jesus, com seu espírito profético, olha para aquela mulher. E ele vê no coração daquela mulher a verdadeira identidade daquela mulher. Que é de uma mulher adoradora. Que é de uma mulher que está preocupada em adorar. Mas antes disso, ele confronta, só pelo fato de estar ali falando com ela, falando de uma água viva, ele confronta o coração daquela mulher. Eu tenho a sensação que Jesus se apresenta como o marido perfeito ali. Ela teve 5, o 6º agora não é dela, e Jesus, o 7º, o perfeito, que não quer nada dela, pelo contrário, que quer dar água viva para ela, quer então olhar para aquela mulher e, além das circunstâncias, entender o coração daquela mulher, ele se apresenta como o 7º marido, o perfeito. Mas isso é aquele parênteses lá que eu falo para vocês. Jesus viu dentro daquela mulher samaritana um coração sedento pelas águas. Tanto é que aquela mulher, depois que Jesus fala do pecado dela, não é uma loucura. Jesus fala, ó, você... E eu tenho compaixão, porque não dá para entender, né? Algumas pessoas falam que aquela mulher era da vida, outras pessoas falam que, assim, são várias coisas, né? Que talvez ela foi repudiada algumas vezes, porque ali a palavra do Senhor não se manifestava, porque era o reino do norte, era aquela loucura. Mas independente do que aquela mulher era, Jesus olha para a condição dela, olha para o coração dela, ela imediatamente larga os seus amantes. Imediatamente ela deixa para trás os seus amantes, porque ela teve um encontro profético com Jesus. E a primeira coisa que aquela mulher faz, quando ela recebe o impacto profético de Jesus, os amantes então são desmascarados e ela larga aquela situação. A primeira coisa que ela fala é, Jesus, onde eu posso adorar? Vocês estão comigo? Ela fala no versículo 20, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que não é nesse monte, nem em Jerusalém, que vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
A unção profética de Jesus confronta aquela mulher e cura aquela mulher. Restaura aquela mulher para um lugar de adoração. Porque aquela mulher abandona os seus amantes. Você está entendendo, irmão? De um lado, eu tenho um profeta chamado Samuel. Do outro lado, eu tenho Jesus olhando para uma mulher, operando profeticamente e liberando aquela mulher daquelas prisões. Tem uma voz aqui. Tem uma voz aqui dizendo: Samuel, Samuel, tem um convite para você responder ao Senhor. Tem uma voz falando assim: traz aqui os seus maridos. E aí tem uma mulher arrependida, tem uma mulher dizendo, envergonhada, dizendo: olha, tem alguma coisa difícil aí nesse lugar da minha vida. Jesus escuta aquela mulher e fala: fique tranquila, você falou a verdade. Você abriu seu coração. E eu vou te ensinar o caminho da adoração. De um lado eu tenho Samuel, que quer a arca. De outro lado eu tenho uma mulher que precisa de cura e que quer adorar o Senhor. Vocês estão entendendo? Se você me perguntasse o que é uma adoração profética, eu te responderia: é uma mulher arrependida no poço, querendo água viva que só Jesus pode dar. Se você me perguntasse o que é uma adoração profética, eu diria: é um menino com o coração pronto para servir, querendo escutar a voz do Senhor. E o lugar de descanso dele é do lado da arca.